Investidores, mares calmos para Bitcoin, criptoativos e mercados globais. Hoje, a gente tem o Bitcoin operando muito próximo da estabilidade aqui, nos 95 mil dólares, mas não se engane, a gente está iniciando um movimento aqui, ó, que vai ganhar força e vai levar o BTC lá para casa dos 150 mil dólares, certo? Acredito que estamos aqui iniciando um novo movimento, tá? Que deve, então, levar o Bitcoin a novos patamares de preço, rompendo a máxima de lá de janeiro, tá? Bitcoin em um momento saudável, enfrentando resistência em uma faixa de preço ali que já era esperada por todos nós aqui deste canal, certo? Ele bateu lá na resistência, agora ele tá acumulando aqui, né? E lateralmente, se a gente olhar assim no 4 horas, ele tá meio que acumulando quase que lateralmente para tomar uma decisão. Se ele corrige um pouco dessa alta, se ele corrige um pouco desse impulso de alta aqui, tá? Ou se ele dá continuidade no movimento e vai testar níveis lá já na casa dos 100 mil dólares ainda nesse mesmo flow aqui, nesse mesmo fluxo de subida. Né? Nesse vídeo a gente vai dar um giro por fatos, dados e gráficos importantes. Então vamos com a gente até o final do vídeo. Olha só, lá no dia 27 de fevereiro, eu fiz uma postagem daquelas que sempre envelhecem bem em um bull market, né, investidores? Olha lá. Mais um dia daqueles que no futuro a gente vai dizer, nossa, lembra daquele dia que o mercado estava no meio do extremo? Quem comprou se deu bem, né? E essa já é uma realidade. O preço do Bitcoin estava mais ou menos aqui, né? 27 de fevereiro, olha só. O preço do Bitcoin, 82 mil dólares, já acumulou uma alta de 15%. E em bull market não tem erro, comprar o medo e você sempre vai se dar bem. Olha lá, teve gente falando aqui que estava comprando. Ó. Olha lá, ontem eu fui às compras, ó, você já está no lucro. Né? Ontem, quem comprou também foram os institucionais que se expõem a Bitcoin através dos ETFs da Bolsa Americana. A gente teve mais uma entrada de capital muito expressiva, 591 milhões de dólares, mais de meio bilhão de dólares entrou para o BTC através dos ETFs da Bolsa Americana e a gente já completou o sexto pregão lá da Bolsa Americana consecutivo com inflows muito importantes e isso vai dando sustentação para o preço do Bitcoin que por enquanto vai se negando a corrigir, né? Com todo esse inflow de capital, que jeito que vai ter queda, né, investidores? Fala sério. E o Bitcoin se prepara para novas máximas, é o que está dizendo o Willy Woo, né? Ele disse, o BTC está se preparando para outra quebra de máximas históricas se a tendência de fluxo de capital continuar. Esse fluxo de capital que a gente acabou de ver aqui, por exemplo, né, através dos ETFs. E existem também outras vias que levam capital para o Bitcoin, não é só ETF, mas enfim. É uma configuração sólida a longo prazo. Sob o regime atual, todas as quedas são para comprar. No curtíssimo prazo, há boas chances de quedas. Ele está se referindo a essa escalada que o Bitcoin deu de curto prazo e que abre aqui, sim, já uma margem para uma correção, para quedas, né, investidores? É aquilo que a gente tem falado. O que vai acontecer se o Bitcoin corrigir? Se aparecer um candle vermelho aqui no time frame diário? Os ursos vão voltar, eles vão dizer que é recessão, eles vão dizer que acabou o ciclo, eles vão dizer que é bear market. Vocês já conhecem o mercado, né? Então, estejam preparados, porque no mercado ganha dinheiro quem vence a guerra de narrativas, tá? Olha lá. Todos os fundamentos se tornaram bullish. Os fluxos de capital para a rede estão aumentando. Tanto o fluxo total quanto o especulativo atingiram o fundo. E quando ambos se alinham, unem forças para criar um ambiente de alta ancorado nos fundamentos. O William Woo indicou que o preço do Bitcoin deve ter uma lateralização com uma subida lenta de preços, né? Então, não é descartado que o BTC siga numa direção lateral também, né, investidores? Essa, inclusive, é uma característica do Bitcoin quando ele está com um fluxo muito forte, né? Que é o momento. O Bitcoin está muito forte, o Bitcoin já desconfigurou a tendência de baixa, né? Que ele vinha lá desde a posse do Donald Trump, e agora a gente começa, então, a olhar para cima novamente. Já era hora, né? Já era tempo. Enfim, apesar da volatilidade que pode acontecer nos próximos dias, as nossas análises não têm o objetivo de adivinhar o que vai acontecer amanhã ou depois, e sim o que vai acontecer no ciclo, e a gente tem sido muito assertivo nos últimos anos de mapear todo esse movimento aqui, ó, tudo isso foi mapeado, certo? E eu acredito que não para por aqui, ó, não vai parar nesse topinho aqui não, tá? Investidores e analistas do próprio mercado tradicional, caras que sequer falam tanto de Bitcoin assim, mas que olham gráficos, começam a falar, olha lá, sinais técnicos apontam para forte alta após reversão de vendas, né? São caras que analisam gráficos e que nem sequer acompanham o dia a dia do Bitcoin, mas
sabem fazer a leitura de momento do mercado de um ativo. E aí, essa matéria aqui lá da Investing, basicamente destaca isso, né? Esse momento de força do Bitcoin. E ele até aponta para uma consolidação dessa alta no caso do rompimento da média de 50 lá nas ações da Bolsa Americana, né, nos principais índices da Bolsa Americana, que podem realizar uma recuperação em V, né, dessa forte queda que aconteceu aqui. A gente precisa, de fato, que o S&P consolide o rompimento dessa zona de resistência aqui e da média de 50, né? Isso pode abrir espaço então para ele bater lá em cima, ainda que eu acho que o S&P vai ter bastante resistência ao longo do caminho, porque tem muitas médias lentas, pesadas aqui, né? Mas é bem importante que os mercados globais estejam saudáveis, né, para que o Bitcoin possa seguir a sua trajetória lá rumo a 150 mil dólares. Veja que a Nasdaq também está nessa mesma condição, ó, 19 mil pontos, 19.700 pontos, uma zona de resistência. E eu vinha falando para vocês que eu não estava acreditando que essa queda era uma queda exatamente de bear market na economia americana, no mercado americano, né? Até comparei essa queda com aquela queda de 2018, que foi uma queda que teve recuperação em V. Vocês lembram disso? Quantas vezes eu falei isso no momento de dor e crise aqui? Falei várias vezes. E, por enquanto, temos indicativos de que essa leitura pode sim ter sido a leitura correta para aquele momento, né? Já que tem muita gente acreditando e apostando que o mercado americano vai sim voltar em V, né? É o que esse analista técnico do mercado tradicional está falando também. Olha lá. A Nasdaq tende a ser o primeiro índice a esboçar um movimento de recuperação em V. E pode liderar os demais na retomada, né? Liderar os demais do mercado tradicional, né? Porque o Bitcoin está ganhando valor contra a própria Nasdaq, né, investidores? Eu quero deixar um convite para vocês que chegaram aqui no canal pela primeira vez, se inscreverem, ativarem o sininho de notificações e se juntarem aos investidores que compõem a comunidade Investidores Smart aqui no YouTube. Nós somos um dos canais que mais cresceu aqui no YouTube nesse último período de um ano. Deixo um convite para você seguir acompanhando o mercado junto com a gente. E vocês que confiam e que curtem os conteúdos, cliquem aqui ó, nesse botãozinho Seja Membro, que está aqui nesse vídeo, logo abaixo do play aqui que você apertou, tem o botãozinho Seja Membro, aí você vai, sendo membro, você vai ter acesso a todas as nossas análises exclusivas e lives, e não era para ser diferente, o melhor do conteúdo está disponível para os membros, então faça parte você também da nossa comunidade. Hoje o que repercutiu bastante foi essa queda forte nas ações da Amazon, né? Uma queda abrupta que aconteceu depois que a Casa Branca emitiu enfim, alguém que representa a Casa Branca disse que o fato da Amazon ter colocado o valor das tarifas na precificação dos ativos no seu site era um ato hostil e político, né? Tinha muita gente mostrando que a Amazon começou a mostrar o preço da tarifa, sabe? Lá no site. Você ia comprar alguma coisa, tava lá, ó, o valor adicional em função das tarifas é esse aqui. E aí a Casa Branca respondeu, porém a Amazon logo, em poucos minutos depois, já também emitiu aí uma resposta, um comunicado, dizendo que essas tarifas estavam aparecendo apenas para produtos ultra low cost, produtos muito baratos, né, de um determinado setor da Amazon, e que eles sequer consideraram, eles nunca consideraram mostrar essas tarifas lá no site principal da Amazon, e isso não foi implementado, né? E aí trouxe um pouquinho de paz e tranquilidade aí para os investidores da Amazon, né? A Amazon tem um peso muito grande lá na Nasdaq, no S&P, por isso que a gente fica monitorando isso também, certo, investidores? E a gente também acompanha o calendário econômico nos Estados Unidos, que vai começar a esquentar para essa semana. Essa é uma semana muito forte a nível de calendário econômico. Hoje a gente teve JOLTS que vieram um pouquinho abaixo do esperado, é um indicador de geração de emprego, confiança do consumidor que está caindo aos poucos lá, né? Receio em função dos impactos dessa tarifação. Aí amanhã tem um dia forte, um dia de PIB prévio do primeiro trimestre americano, também o PIB anual lá da zona do euro, indicador de inflação, PCE, tudo isso vai mexer com a dinâmica de juros, né? E a semana vai continuar quente, porque a gente tem basicamente na quinta-feira os PMIs, né? E na sexta-feira a gente tem o payroll, né? Então,
de quarta-feira para frente, a tendência é o mercado começar a ter gatilhos de volatilidade, sem contar que a gente também tem os balanços, né? Balanços de big techs aí, de importantes empresas que têm muito peso nos principais índices americanos, como, por exemplo, Microsoft e Meta, que vão divulgar o seu balanço amanhã, no final da tarde, pra gente aqui no Brasil, né? Ali por volta das 5, 6 da tarde sai o balanço. Aí na quinta-feira vai ter Apple e Amazon também, ó, que compõem as 7 magníficas da Bolsa Americana. A Eli Lilly também tem um peso grande dentro do S&P, então a gente fica ligado também na divulgação desses dados financeiros dessas empresas que vão, além de reportar os resultados, apresentar o guidance que vai revelar as projeções que eles fazem para a empresa segundo o posicionamento daquilo que eles acreditam que deve acontecer com a economia americana. Então a gente presta bastante atenção, isso deve trazer volatilidade para os principais índices americanos. Vou deixar o convite para vocês abrirem suas contas na corretora Mexi, parceira do canal. Essa daqui é a tabelinha que mostra pra gente as taxas que são cobradas nas transações dentro da Mexi. São as menores taxas do mercado. Se você abrir a sua conta na corretora que mais cresce no mundo, aqui pelo link da descrição do meu vídeo, você vai ter acesso à menor taxa do mercado assegurada. Isso é muito importante, independente se você compra no mercado spot ou no mercado futuro. Tá bom, investidores? Então, abram as suas contas na Mexi. E a gente vai seguir em frente. Hoje o mercado está um pouquinho mais calmo, não tivemos gatilhos de volatilidade, mas eu acredito que essa semana deve aquecer bastante. Beleza? Se alguma coisa mais importante acontecer ao longo do dia, eu trago uma análise no final do dia para os membros, beleza? Vou só recapitular aqui os níveis importantes do Bitcoin. Ele bateu na resistência, ok? Bateu na resistência mapeada por nós. Ele tem aqui uma zona de suporte bem importante ali acima dos 84 mil dólares. Eu falo para vocês que BTC não voltará abaixo dos 85 mil. Ele ainda tem esse topo que está aqui nos 88 mil dólares, que tem confluência com a média de 200 do diário, tá? Nesses 85 mil dólares, a gente tem basicamente o preço inicial da semana passada, que foi uma semana que a gente teve o segundo maior inflow dentro dos ETFs da Bolsa Americana, certo? E, ó, se a gente somar isso aqui, deu mais de 3 bilhões de dólares, então a gente tem muita defesa nesse nível de preço aqui, ó, dentro dos 85 mil, e a trajetória do Bitcoin é ascendente. Quem acreditou na tese, mais uma vez, no momento de crise e dor do mercado, já começa a ter resultado, mas vai ter muito mais. Se inscreve aí para você seguir acompanhando o conteúdo. Não deixe de apertar o botãozinho de like. Tudo que a gente pede é só o like para que esse vídeo possa ser entregue para um número maior de investidores e fazer com que a comunidade continue crescendo. Agradeço vocês que chegaram até o final do vídeo. E é isso. A gente se vê em uma próxima análise, investidores. Investidores, quero deixar o convite para vocês conhecerem o relatório oficial do canal, que tem a nossa seleção de 25 criptomoedas promissoras para esse ciclo de alta. Nesse relatório vocês também vão encontrar o Mega Gemas, que tem algumas criptos de baixo valor de mercado e potencial altíssimo, e também recebem um e-book exclusivo, materiais que vão tornar você um investidor muito melhor, com certeza, e que vão te ajudar a conseguir resultado nesse mercado. O link está aí na descrição.